Vamos lá, turminha do quarto ano, para nossa aulinha de revisão de ciências. Hoje nós iremos revisar os assuntos para a nossa avaliação de ciências do primeiro semestre, que equivalem, né, à primeira e segunda unidade, ok? E hoje, né, antes de a gente revisar esses assuntos, certo? Tia vai explicar para vocês como será a nossa prova. Tia vai deixar a imagem da prova, certo, digitada lá no grupo. Os pais e responsáveis poderão imprimir essa imagem ou adaptar no caderno. Quem for imprimir poderá colocar, né, deverá colocar o nome completo do aluno e o turno, manhã ou tarde. Quem for, né, escrever a resposta no caderno, adaptar para o caderno, vai escrever o nome avaliação de ciências, o nome completo do aluno e o turno, manhã ou tarde. E os dois, né, poderão enviar a imagem para a tia no privado, para mim no privado, certo? No meu privado. Tanto a imagem, né, que você imprimia e você tira a foto, né, dali da resposta, do papelzinho e envia para a tia da prova completa. E tanto para quem for adaptar no caderno, certinho? O prazo de entrega, a tia vai aceitar até o dia seguinte. Nossa prova será no dia 30 de 11 de 2020, na segunda-feira. E eu recebo até a terça-feira, dia 1º de 12 de 2020. Por que eu dei esse prazo? Porque tem pais responsáveis, né, que trabalham, então, para facilitar a vida, né, dos pais responsáveis, dos alunos aí, né, que vai precisar organizar, orientar aí os filhos, né, aí os sobrinhos, quem for aí a criança, aí eu dei esse prazo até a terça-feira. Quem passar desse prazo, né, aí entre em contato comigo e assim, de acordo com a orientação da coordenação, nós iremos proceder, tá bom? Então não esqueçam de enviar sempre a imagem da prova no privado de tia, tá certo? Qualquer dúvida sobre perguntas, tia, não entendi a prova, tal pergunta, tia, tem como explicar de uma outra forma? Tem, eu explico de outra forma. A única coisa que eu não vou poder dar é a resposta, tá certo? Então, para tia não poder dar a resposta para vocês, tia agora vai começar a revisão, certo? Então, prestem atenção. Eu vou deixar, certo, no grupo também, hoje para vocês, a imagem de um resumo com os principais tópicos, com os principais assuntos. Vocês poderão adaptar fazendo questionários aí, né, em casa, certo? E também, hoje na nossa revisão, eu preparei algumas imagens, algumas palavrinhas para orientar, para facilitar nessa revisão, certo? Então, vamos lá. Nos estudos, né? Para iniciar, nós vamos, né, ver o que é mistura. Mistura, né, é quando duas ou mais substâncias se unem e não acontece alterações nas características iniciais. Então, o conceito de mistura seria isso, certo? A mistura é isso. É quando duas ou mais substâncias se unem e não acontece alterações nas características iniciais. Então, nessas misturas, né, nós podemos encontrar, as misturas elas podem ser, né, homogêneas ou heterogêneas, certo? As misturas homogêneas, deixa eu colocar a imagem aqui para vocês. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase, certo? E um aspecto uniforme. O exemplo que tia deu aqui, olha, foi a água e o sal, a água mais o sal, né? Se a gente colocar aí um copo com água e depois colocar uma colherzinha de sobremesa dentro ali da água e misturar, né? Aí o sal vai dissolver e aí a gente não vai conseguir saber se ali foi misturado alguma coisa ali naquela água. Só se a gente tomar, se a gente utilizar, né, o paladar, né? Aí a gente consegue saber que houve uma mistura ali, né, naquela água. Mas se a gente olhar naquele copo, o aspecto da água vai ser uniforme, vai ser do mesmo jeito, certo? E aí, já nas misturas heterogêneas, certo? Elas apresentam mais de uma fase e é possível observar os seus componentes, né? Aquela mistura heterogênea já é fácil, né, observar os componentes presentes ali naquela mistura. E os exemplos que tia deu aí foi a água mais o óleo ou a salada de frutas, né? Se a gente também colocar, né, a água e depois colocar o óleo, ali a gente vai observar que o óleo e a água não se unem
Então vai dar para observar, aqui está a água e aqui está o óleo. E também a salada de fruta, um prato de salada de fruta, um copo de salada de fruta, a gente dá para observar os pedacinhos das frutas, né? A gente até consegue identificar qual é a fruta, se é o mamão, se é a laranja, se é a melancia, né? Acho que nem todo mundo coloca melancia. O melão, a banana, a uva e assim por diante, né? Dá para observar os componentes presentes ali, né? Naquela mistura. Outro assunto, né, outro tópico que tia vai relembrar aqui com vocês é sobre a matéria. Pois é, no meio ambiente, na natureza, conseguimos observar que tudo ali presente, né, possui matéria, né? E ali é feito de matéria. E aquela matéria ali, né, ela pode apresentar 3 estados físicos, certo? Aí eu tô trazendo aqui, olha, os 3 estados físicos da matéria, ela podem ser encontrados, né, no estado sólido, líquido e gasoso. O sólido aí, eu dei exemplo do gelo, da neve, o líquido, aqui a água, né, e o gasoso, a nuvem. Mas aí a gente poderia ver vários exemplos. Por exemplo, no sólido, a gente poderia observar que a madeira, ela é uma matéria, não é isso? E a madeira, ela é o quê? Sólido, não é isso? Se a gente bater nela, a gente vê que ela é firme. Aí, líquido, outro tipo de líquido, né? Um suco, certo? Ali o suco não é a água, mas ela não é líquido. Se a gente espremer ali o suco, né? O sumo dali da fruta vai ser um suco. Ali ele vai ficar na forma líquida, não é isso? E o gasoso, o vapor da água que sai da panelinha que a mamãe cozinha aí, né? Vocês já observaram que sai uma fumacinha? Pronto, ali é um vapor, ali é o estado gasoso ali da matéria, certo? E aí, olha, outro tópico também que a gente poderia observar, né, no meio ambiente, na natureza, é o processo da fotossíntese. E quem faz esse processo da fotossíntese, né? O processo da fotossíntese é ali um processo muito importante para a sobrevivência de vários seres vivos. Mas quem consegue fazer esse processo, né, são as plantas, na realidade. As plantas são os seres vivos que conseguem, né, fazer esse processo da fotossíntese, que é a troca de gases, que é também a absorção da luz solar, da água e sais minerais. E nesse processo da fotossíntese, as plantas se alimentam, certo? Elas tiram ali do meio ambiente tudo ali para que elas possam sobreviver, para que elas possam se alimentar. Aí ela transforma a luz solar, o gás carbônico absorve para dentro da planta, a água e os sais minerais ali no solo, na raiz da planta, e ali, olha, vai ser transportado e vai ser feito ali, ser produzido, desculpa, a seiva bruta, a seiva elaborada, e ali vai se fazer o alimento, né? Vai se ter o alimento necessário para aquele ser vivo, que é a planta. Então, as plantas são os únicos seres vivos que conseguem fazer esse processo da fotossíntese. E nesse processo da fotossíntese, temos aí um benefício. Nós, humanos, os animais também se beneficiam do oxigênio para nós respirarmos, não é isso? Nesse processo da fotossíntese, né, tia já falou que as plantas, elas são seres produtores. E aí nós podemos destacar a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, vários seres vivos precisam um do outro para sobreviver, retiram um do outro a sua energia. Por exemplo, as plantas, né, são os primeiros seres ali a pegar a luz solar, né, e ali absorver para dentro de si. E ali, quando a gente se alimenta de uma planta, né, de um vegetal, por exemplo, a gente está absorvendo também ali essa energia. E assim por diante, né, um transporte de energia, certo? E um vai servindo de alimento para o outro, ok? Ou um exemplo de cadeia alimentar que tia pode dar aqui para vocês. Capim vai servir de alimento para a vaca vai servir de alimento para o ser humano vai servir de alimento para os fungos. E o que é isso que tia deu exemplo agora? Vamos falar. Temos aqui, olha, na cadeia alimentar eles existem os produtores. Aí eu posso dar o exemplo do capim que tia falou, certo? O capim são os produtores, são as plantas, não é isso? Os consumidores primários são aqueles que são, né, os herbívoros, os seres herbívoros, que só comem vegetais, plantas, por exemplo, a vaca. Aí eu poderia dar outro exemplo, o coelho, o gafanhoto, não é isso?
o cavalo e entre outros que são consumidores primários, que são herbívoros. Aí existem os consumidores secundários ou secundários, terciários e assim por diante, que são aqueles, né, que se alimentam dos seres dos consumidores primários. Aí, o capim, né, o produtor, ele serviu de alimento para a vaca. A vaca é um ser primário. E aí, quem vai servir de alimento para o ser secundário ali, o consumidor secundário, que é o ser humano aqui que eu dei o exemplo, né, é a vaca e assim por diante. E quem vai servir para os decompositores? Aqui o exemplo dos decompositores são os fungos e bactérias, que vão decompor, né, aquele corpo, aquele ser que já não precisa existir mais no nosso planeta, e ele vai decompondo ali no solo, deixando o solo rico em nutrientes, né? E aí vai ser um ciclo. Esses nutrientes que vai ficar na terra, no solo, vai de volta para quem? Para os produtores, que são as plantas, ok? Deu para entender direitinho os tópicos, certo? Acredito que sim, né? Qualquer dúvida, olhem no resumo que Tia vai deixar, certo? Para vocês, num grupo. Se tiver alguma dúvida, Tia, a senhora poderia me explicar no privado, de novo, esse assunto, tal tópico, poderia me explicar com outras palavras? Fala comigo no privado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Então, meus amores, estudem e até a próxima. Um beijão, eu amo vocês.